Ainda que tudo esteja indo mal, ainda que todas as circunstâncias te digam que Deus te abandonou, ainda que a dor esteja terrível, você só precisa manter os seus olhos fixos em Jesus. Porque essa é a única maneira de sobreviver às dificuldades, às adversidades e às grandes provas que chegam em sua vida todos os dias. A única maneira de passarmos pelo vale da dor, das dificuldades e das lágrimas sem sermos destruídos é conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus. Meu nome é Gustavo Norato e essa reflexão / estudo certamente tem poder para mudar ou para alinhar a sua vida. Por isso eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu joinha para nos apoiar. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. Para ver o invisível, nós precisamos ser capazes de reconhecer algumas coisas que apenas o nosso espírito pode testificar. Por exemplo, a extravagância do amor de Deus, o nosso Pai. Será que você é capaz de reconhecer a extravagância do amor do nosso Pai? A imensidão do amor do nosso Pai? Porque essa é uma das coisas mais difíceis de convencer o ser humano, de que Deus o ama. Especialmente quando esse ser humano está vivendo em caminhos de pecado. Pois eu digo que se chegasse o dia em que Deus deixasse de amar um dos seus filhos, provavelmente Deus deixaria de ser Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então a sua natureza é amor. Agora, eu não estou dizendo que se você está caminhando em caminhos de pecado, Deus está feliz, nem que aprova o que você está fazendo. Por quê? Porque Deus, de igual forma, a sua natureza é santidade. Deus é santo, meus amigos. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, está escrito no verso 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age a favor de todos? Não, Deus age a favor de todos que o amam. Então, a primeira coisa que eu te convido a tirar da sua cabeça é que o diabo tem conseguido destruir todas as áreas da sua vida e que Deus não está no controle. Isso é uma grande mentira. Deus não perde o controle da situação em todo o universo, nem na Terra e nem tampouco na sua vida. Então, essa passagem diz que Deus age em todas as coisas. Se alguém te faz o mal, se alguém fala mal de você, se alguém te faz uma armadilha, se alguém deseja te prejudicar, Deus pega tudo isso e transforma em bem para aqueles que o amam. Eu não digo aqueles que se comportam bem, eu falo daqueles que amam a Deus. Eu creio que você ama a Deus. Ah, Gustavo, mas se eu amasse a Deus, eu me comportaria bem. Por acaso, você não deseja se comportar bem? Eu sei, meus amigos, que é necessário haver uma mudança total na sua vida e talvez esse seja o momento, esse seja o começo dessa mudança de rumo, de deixar de viver como você estava vivendo e cair de joelhos diante de Deus, onde você está, e dizer a Ele: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero ser assim, eu não tenho forças, eu não posso, mas você pode, Senhor. Se depender de mim, eu estou perdido. A minha vida, a minha salvação depende do Senhor. Então, faça por mim o que eu não posso fazer sozinho. Então busca Deus todos os dias, clama por Ele, estuda a sua palavra todos os dias, se alimente da palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai mudar, porque Deus vai agir em você tanto em poder como por sua boa vontade. Nos versos 31 e 32 da carta aos Romanos vai dizer que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, meus amigos, se você está pedindo algo a Deus, você crê que Ele não pode fazer? Se Ele não poupou nem o seu próprio filho por amor a você, Ele entregou o seu filho e isso lhe provocou uma dor terrível. Ele entregou o seu filho para morrer em uma cruz. Se Ele realizou essa loucura de amor, se seu amor foi tão grande porque Ele viu o seu próprio filho derramando o seu sangue na cruz, não poderia Deus responder a sua oração? É claro que Ele pode, é claro que Ele vai. Confia no poder de Deus, confia no amor de Deus. Ele pode fazer. Deus te ama. E Deus, quando entregou seu filho, não entregou pelos homens bons, pelas mulheres boas, que se comportavam bem. Deus entregou Jesus Cristo pelos pecadores.
Paulo disse, pecadores dos quais eu sou o primeiro. E eu digo para você, eu, Gustavo, eu sou o segundo. Somos pecadores, meus amigos, mas Deus nos ama e apesar disso entregou o seu Filho e apesar disso encaminhará todas as coisas para o nosso bem. A segunda coisa é que nós precisamos ser capazes de responder para ver o invisível. O que acontece quando você ora em nome de Jesus? A promessa de Jesus aos seus discípulos em João no verso 13 do capítulo 14 é que tudo o que for pedido ao Pai em seu nome, o próprio Jesus o fará para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Ele reafirma no verso 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É interessante que Jesus afirma 2 vezes seguidas aos seus discípulos, eu o farei. Então por que quando você ora, sendo você também um discípulo ou uma discípula de Jesus, estando passando por momentos difíceis de dificuldade, você ora, clama a Deus e depois diz, em nome de Jesus, amém. Então abre os seus olhos, se levanta e está tudo igual. Onde está a promessa que Jesus fez aos seus discípulos? Será que isso foi válido apenas para os seus 12 apóstolos? Isso não pode ser aplicado a você também, que é um discípulo ou uma discípula de Jesus? A grande questão é o conhecimento da vontade de Deus e o contexto. Os discípulos que receberam primeiro essa promessa estavam nitidamente sendo enviados por Jesus, que estava anunciando que o seu tempo estava chegando ao fim. Então, os discípulos estavam recebendo as instruções sobre a vontade de Deus, sobre todos os eventos que sucederiam segundo a perfeita vontade de Deus. Por isso, tudo que eles pedissem, obrigatoriamente deveria estar unido à vontade de Deus. E essa é a questão, conhecer a vontade de Deus. Por quê? Ainda que sim, Deus possa fazer imediatamente algo conforme nós pedimos em o nome de Jesus. Deus faz milagres com quem Ele quer, por que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Tudo isso mediante a sua boa e perfeita vontade. Então, o tempo que nos separa daquilo que pedimos em o nome de Jesus é determinado pelo o quão próximo da vontade de Deus nós estamos caminhando ou orando. Existem muitos sinais, curas e maravilhas que ocorrem imediatamente quando nós falamos em nome de Jesus. Para citar, quantos espíritos imundos são expulsos imediatamente após falarmos em nome de Jesus? Quantas pessoas são curadas no corpo físico ou mesmo na alma quando oramos em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus é como ter uma procuração que te permite falar em nome dele. Ou seja, quando nós falamos, é como se ele próprio estivesse falando as declarações que estão saindo da nossa boca. Agora, nem tudo é imediatamente. Na verdade, a maioria das coisas que oramos tem um tempo determinado para se cumprirem. E isso nós chamamos do tempo do cumprimento da vontade de Deus. Mas então, quando nós oramos em o nome de Jesus e nada parece ter mudado, ainda assim nós precisamos ter a consciência de que Deus está trabalhando. E não necessariamente fora de ti, trabalhando nas circunstâncias, alinhando as circunstâncias, senão que trabalhando dentro de ti. Nós já falamos algumas vezes aqui no canal. Muitas vezes o maior trabalho que Deus tem para fazer em nossa vida não é fora, senão dentro de nós, tirando o medo do coração, arrancando o pessimismo do nosso coração, tirando o desespero e colocando a paz que excede o entendimento. Então quando você ora, ainda que por 15 minutos, então você finaliza em nome de Jesus, amém. Então se levanta, parece que nada mudou, não é? Mas você mudou. Você certamente se levanta, ou deveria se levantar com outra atitude, com mais serenidade, com mais paz no coração e agora, sem desespero. Então seus olhos se abrem e você pode ver as circunstâncias e você mesmo será um instrumento que Deus vai usar para resolver os seus problemas. Você curado do medo, com paz no coração. Isso é o que acontece quando você ora em nome de Jesus. Terceiro ponto para nós sermos capazes de ver o invisível. Número 3, entender o poder da ressurreição. A dor e a escuridão não são eternos, meus amigos. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo vai escrever no verso 18: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós necessitamos de luz de Deus para entender a sua palavra.
Muitos leem a palavra e não entendem nada, porque não tiveram os olhos espirituais iluminados por Deus para compreender a sua palavra. E é por essa razão que sempre nós ensinamos a todos a orarem antes de estudar a Bíblia, dobrando os seus joelhos e pedindo a Deus: Senhor, dai-me luz, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa compreender a sua palavra e o que o Senhor está tentando me dizer através dela. E a esperança que o apóstolo Paulo se refere nessa passagem que nós acabamos de ler, se refere à certeza, à segurança de que a palavra de Deus irá se cumprir. No verso 20 ele vai dizer que esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E ele segue dizendo, no verso 22 e 23, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, com a morte de Jesus, Deus estava falando para todo o universo que a morte não é o fim de tudo, porque há ressurreição. O seu câncer não é o fim de tudo. O seu fracasso financeiro não é o fim de tudo. A perda do seu emprego nessa semana não é o fim de tudo. O seu filho nas drogas, morrendo, e você não sabe o que fazer, não é o fim de tudo. A traição do seu marido não é o fim de tudo. Suas próprias fraquezas não é o fim de tudo. E por quê? Porque há ressurreição. Cristo é o Cristo da ressurreição. Cristo é o Cristo da nova vida, do renascimento, que se levantou dos mortos. Então Deus colocou esse Cristo à sua direita e debaixo dos seus pés o colocou todas as coisas. Isso inclui também aquilo que você está enfrentando. Então a ressurreição de Cristo é a maior prova de que a sua dor irá passar, de que a sua tristeza irá acabar, de que as suas lágrimas cessarão e que chegará o dia que não haverá mais motivo para derramá-las. Então tudo tem solução quando nós depositamos nossas vidas sob o domínio de Cristo. Mas quando Deus fará isso, Gustavo? Eu não sei, meus amigos. Eu só sei que Ele fará. Gustavo, o que Deus fará por mim? Eu não sei, querido, mas você verá a sua glória. Nós acabamos de ver, é promessa de Deus. Então, para encerrar, meus amigos, quarto, precisamos colocar nossas ansiedades nas mãos e domínio de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, está escrito algo assim no verso 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que Pedro nos convida a nos humilhar? Por causa do orgulho que existe no coração humano. Quantas pessoas ganham milhares de visualizações na internet tentando nos convencer do poder do humanismo? Vamos, se concentre. Há força dentro de ti. Não há nada dentro de nós, amigos, a não ser um vazio, um eco, um poço de egoísmo, de vanglória que te faz se sentir o tal quando tudo vai bem. Mas que quando vêm as dificuldades, te enlouquece, te desespera, te põe em depressão. Necessitamos ser humildes, meus amigos. É disso que se trata, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Se trata de declarar a Deus que nós não somos nada sem Ele. Porém, você é tudo nas mãos de Deus. Então, agarra suas dificuldades, suas tristezas, teus problemas e coloca nas mãos de Deus, meus amigos. E espera. Espera para ver as coisas gloriosas e maravilhosas que Deus fará em sua vida e na vida daqueles que você ama. Talvez leve um tempo, talvez um pouco mais de tempo, mas certamente a promessa se cumprirá tal como está nas Escrituras. Continue sendo fiel, ainda que você não possa ver a Deus. Continue vendo o invisível. Não importa o que faça, você não vai conseguir ver a Deus com seus olhos físicos. Você não vai tocá-lo com as suas mãos. No entanto, ainda que as circunstâncias te digam que Deus te abandonou, continue vendo o invisível. Eu fecho com Isaías no capítulo 40, nos versos 10 e 11, que diz: O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa está com Ele e o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com os braços ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentas as crias. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Deus é o nosso bom pastor.
Ele nos pega em seus braços e coloca contra o seu peito como um cordeirinho. Você está ferido? Ele te curará. Você está triste? Ele te consolará. Está afligido? Ele colocará paz no seu coração. Está cansado? Ele te levará em seus braços. Esse é o nosso Deus de amor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus a quem você não vê. Mas mantenha os olhos espirituais fixos em Deus, nesse Deus invisível, porque ainda que os seus olhos físicos não vejam, Ele está ao seu lado. Força, meus amigos, não desanima. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.